Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, diz a palavra do Senhor. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Esta é a primeira Páscoa que Jesus está participando após o seu batismo. Nós sabemos que após o batismo, Jesus, ele deu início ao seu ministério. E após dar início ao seu ministério, Jesus, ele participa nesse momento da primeira Páscoa. E a Páscoa era uma das festas mais importantes que os judeus celebravam, pois a Páscoa, ela fazia menção, fazia referência à libertação do povo que outrora fora escravo na terra do Egito. E quando o povo celebrava a Páscoa, o povo celebrava a libertação. O povo celebrava o momento de glória e o momento de triunfo que experimentara por ser liberto da escravidão na terra do Egito. E a Páscoa instituiu-se como uma festa anual. Todos os anos eles celebravam a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela durava 7 dias. Ela iniciava-se no dia 14 de Nissan, ou Abib, que era o primeiro mês do ano judaico, que no nosso calendário está entre março e abril. Obrigado, irmão. E Jesus, após o seu batismo, ele está participando dessa festa. E o texto diz que enquanto ele está na festa, algumas pessoas começam a observar os sinais que ele estava fazendo. Nós não sabemos pelo texto há quantos dias da festa eles estavam. Sabemos que a festa durava 7 dias. Não sabemos a que dia da festa eles estavam. Mas sabemos que Jesus estava operando sinais. Sabemos que Jesus estava operando milagres naquele ambiente. Entenda o ambiente em que Jesus está, pois Jesus está no centro da religião. Jesus está no momento mais importante para o povo de Israel, onde o povo está celebrando, de fato, a libertação. E ali só há religiosos. Jesus está no centro da religião. E Jesus no centro da religião, a proposta da religião é adorar a Deus. A proposta da religião é servir a Deus. A proposta da religião é dedicar-se a Deus. O que nos chama a atenção é que aquelas pessoas ali, servindo a Deus, adorando a Deus, comungando com a palavra de Deus, elas não compreendem quem é Deus. Aquela festa, ou as festas que antecederam, e as 2 últimas festas posteriores, não foram festas comuns, não foram momentos de comunhão comuns para o povo de Israel, porque durante mais de 1000 anos, eles celebraram a festa da Páscoa, mas a presença de Deus não era literal, não era real, mas ali eles estavam compartilhando e comungando da presença de Deus, literalmente e fisicamente. E o que nos chama a atenção é que eles estão comungando da presença de Deus, literalmente e fisicamente. No entanto, eles não têm a sensibilidade de reconhecer quem é Deus. Eles não têm a sensibilidade de
através do conhecimento que tem do texto sagrado, reconhecer que Deus está diante deles. E nada chama a atenção deles, senão os sinais que Jesus está fazendo. A única coisa que chama a atenção daqueles homens são os sinais, são os milagres, são as obras, são os feitos de Jesus. Se Jesus está em Jerusalém, enquanto Jesus está em Jerusalém, Ele está operando milagres, Ele está operando sinais, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Jesus, enquanto está em Jerusalém, Ele não está quieto, Ele não está parado, Ele está agindo. Observe e entenda, Jesus está no centro da religião, Jesus está no meio dos religiosos, os quais não tiveram o discernimento de que Jesus estava ali. Apenas contemplaram os milagres que Jesus fizera. E quando eles contemplam os sinais que Jesus está fazendo, quando eles contemplam os milagres que Jesus está fazendo, eles se voltam para Jesus, eles aderem à fé de Jesus, ou à fé em Jesus. E por que fazem isso? Porque viram Jesus fazendo milagres na vida de outros, e eles queriam que Jesus fizesse a mesma coisa por eles. Quando na realidade, Jesus não veio fazer por nós, Jesus veio fazer em nós. Os homens estão querendo que Jesus faça por eles, e Jesus está dizendo: eu vim para fazer em vocês. O contexto do texto que lemos nos deixa claro isso, pois o texto começa, o capítulo 2 de João começa com a história do primeiro milagre, o primeiro milagre da transformação de água em vinho. Não obstante um grande líder ter dito que o primeiro milagre de Jesus foi o milagre mais insignificante, foi o milagre menos importante que Jesus fez, na realidade foi o maior, foi o mais importante, porque foi aquele que transmitiu a essência da missão de Jesus, a transformação da água em vinho, a transformação daquilo que não tem gosto para algo gostoso, a transformação daquilo que não tem graça para algo gracioso, a transformação que Ele operaria na vida do ser humano. O contexto nos mostra isso, que Jesus vem para restaurar, restabelecer a comunhão do homem com Deus. Pois o texto da sequência nos mostra Jesus entrando no templo e vendo ali os vendilhões, vendo ali os comerciantes, e Ele expulsa os comerciantes, Ele expulsa os vendilhões, Ele acaba com o comércio no templo, pois Ele disse, está escrito na palavra, que o amor, o cuidado pela sua casa lhe consumiria. Quem chamou o templo de casa de Deus não fui eu, foi Jesus. Jesus disse que o templo era a casa de Deus, e Jesus purificou o templo. Mas se esses dois textos não são suficientes para te mostrar que Jesus não veio fazer por nós, mas em nós, o capítulo 3 começa com a história de Nicodemos. E na história de Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos que o homem precisa nascer de novo. O homem precisa nascer da água e do Espírito. Jesus está falando de regeneração. Jesus está falando de transformação. Jesus está falando de vida nova na presença de Deus. Então fica claro, Jesus não veio fazer por nós, Jesus veio fazer em nós. O que você está esperando que Jesus faça em sua vida? Você está esperando que Jesus faça por você? Ou você está esperando que Jesus faça em você? Se Jesus fizer por você, será algo superficial, algo exterior, algo material. Mas se Jesus fizer em você, será algo espiritual. Será algo que vai transcender a compreensão humana.
será algo que vai transformar a tua vida, vai transformar a tua história para sempre. Às vezes, nós vivemos pelas coisas exteriores. E o texto que lemos nos mostra e nos deixa claro que as coisas exteriores não assinalam a verdadeira conversão. As obras exteriores de Jesus não assinalam a verdadeira conversão. Não é uma cura, não é um milagre, não é uma ressurreição que assinala a verdadeira conversão. Alguém pode até se aproximar de Jesus por causa dessas obras que ele faz, mas isso não assinala a verdadeira conversão. Mais uma vez, repito, as obras exteriores não assinalam, não marcam, não determinam, não garantem a conversão do homem. O homem não é conhecido por Deus por aquilo que ele demonstra, mas por aquilo que ele é. É o que acontece aqui dentro. É o que ele é aqui dentro. Porque isso representa aquilo que ele é em essência. Então a santidade de uma pessoa não é determinada pelo comprimento da roupa que ela usa. A santidade de uma pessoa não é determinada se a mulher veste saia, se a mulher veste calça, se a mulher veste vestido. Não é determinado pelo comprimento do cabelo, não é determinado se o homem usa barba ou não usa. As obras exteriores não assinalam a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é assinalada no coração, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. As obras exteriores podem ser forjadas, mas a obra interior jamais. As obras exteriores podem ser falsificadas, mas a obra interior jamais. Obviamente que aquilo que acontece aqui dentro tende a transcender, tende a emanar, tende a transparecer nas nossas obras. Isso é natural. Aquilo que Deus me fez ser por dentro vai transparecer nas minhas obras. Mas eu não posso ser movido pelas obras, eu não posso ser convencido pelas obras, porque as obras podem ser falsificadas também. Jesus não se engana com o ser humano. Nós nos enganamos, mas Jesus não se engana. E o texto nos deixa claro, Jesus conhecia quem eram aquelas pessoas. Muitos viram os sinais que Jesus estava fazendo e creram nele, mas Jesus, o texto diz, Jesus conhecia quem eram eles. Jesus conhecia a cada um individualmente. Uma grande multidão está dizendo sim para Jesus, e Jesus conhece a cada um pessoalmente. Jesus sabe o nome de cada um, Jesus sabe o endereço de cada um, Jesus conhece os defeitos de cada um, Jesus conhece as virtudes de cada um, Jesus conhece os pecados de cada um, Jesus conhece tudo individualmente. Nós nos empolgamos com aquilo que vemos, Jesus não. Jesus conhecia cada um daqueles que nele creu. E eu preciso dizer para você, Jesus continua conhecendo cada um que crê nele, individualmente, pessoalmente, ele conhece a cada um. Jesus não se enganou com aqueles homens. E um pouco mais à frente, no tempo, aqueles homens vão revelar quem de fato eles são. Quando eu olho para esse texto, a pergunta que eu faço para mim mesmo é: eles são convertidos ou são apenas fascinados? Foram apenas fascinados? Porque quando alguém se aproxima dele por aquilo que ele faz, tão somente, talvez isso não demarque, não assinale de fato uma conversão, mas uma fascinação. E a fascinação pode ser de mim para com qualquer outra pessoa. Eu posso ser fascinado por qualquer pessoa, mas convertido só pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa pode me fascinar pela sua
retórica, pela sua filosofia, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de argumentação. Qualquer pessoa pode me fascinar pela sua beleza. Qualquer pessoa pode me fascinar por inúmeros motivos. Eu posso ser fascinado. Como a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz: quem vos fascinou, ó insensato Gálatas? Algumas pessoas que creram em Jesus, mas estavam recebendo influências de outras religiões, de outra fé, estavam abraçando isso, estavam sendo tentados a abraçar isso. E o apóstolo Paulo diz: quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? A fascinação pode ser de homem para homem, pode ser algo comum, pode ser algo natural. A conversão não. A conversão é algo espiritual, a conversão é algo que não se explica, a conversão é algo que se vive, é algo que se experimenta. E a pergunta continua: convertidos ou fascinados? Essa pergunta agora não é mais para eles, essa pergunta agora é para você. Você foi convertido ou você foi apenas fascinado? Você converteu-se de fato? Ou você se deixou levar por um momento? Ou você se deixou levar pela grandiosidade da sua obra? Ou você se deixou levar pela retórica do pregador? O que te levou até Cristo? Foi a conversão ou foi simplesmente fascinação? O tempo é o juiz de todas as causas. E o tempo vai determinar, e o tempo determina, e o tempo mostra convertido ou fascinado. Porque eu posso me fascinar por qualquer coisa, por qualquer pessoa, mas a fascinação acaba. Ela tem prazo de validade. A conversão não. A obra do Espírito Santo é completa. E a sua santa palavra diz: não foi por obras de justiça que temos praticado, mas pelo lavar regenerador do Espírito que fomos salvos. A obra que Ele faz é permanente. Fascinados ou convertidos? Qual é a sua realidade? O que aconteceu com você? O que o tempo tem revelado sobre você? O que o tempo tem revelado sobre mim? Jerusalém está assim de pessoas, repleto de pessoas. Alguns comentaristas bíblicos dizem que na época da Páscoa ajuntavam-se em Jerusalém cerca de 4 milhões de pessoas. Passavam por Jerusalém cerca de 4 milhões de pessoas. Talvez você diga: 4 milhões de pessoas não é tanto assim. Nos nossos dias talvez não, mas eu estou falando de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, 4 milhões de pessoas é muita gente. Grandes cidades como Nínive tinha 120 mil, para você ter uma ideia. Capital do império tinha 120 mil habitantes. Então tem muita gente ali, tem muita gente naquele ambiente. E mais uma vez preciso frisar: Jesus está no centro da religião. Quem está ali é praticante da religião. Quem está ali é alguém que vai exercer a sua fé, exercer a sua religião. Talvez como nós fizemos ao sair da nossa casa e vir ao culto. Mas eu preciso dizer para você: não faça de Jerusalém um ambiente apenas de ritualística religiosa. Não venha a Jerusalém apenas para praticar a religião. Não venha apenas para exercer ou praticar atos, rituais religiosos. Não venha apenas para ser um mero espectador daquilo que Ele faz, das suas obras, dos seus feitos. Talvez Deus já falou aqui hoje, talvez Deus já operou aqui hoje, talvez você sentiu a vibração, você sentiu
o cosmos aqui mover-se. Talvez você percebeu a presença de Deus aqui, mas eu estou dizendo para você, não seja espectador. Deus não te chamou para ser espectador. Deus não te trouxe para ser espectador. Deus te trouxe para fazer parte. Deus não te chamou para praticar ritos religiosos. Deus te chamou para rasgar o coração e dizer para Ele o que você sente, e mostrar para Ele o que você é. Mostrar para Ele que talvez você não seja aquilo que você gostaria de ser, e você não é aquilo que Ele gostaria que você fosse, mas você está aqui, está disposto a ser. Você está aqui porque você quer ser. Que você não faça da igreja o lugar onde você vem porque você foi escalado para orar, o lugar onde você vem porque você foi escalado para cantar, o lugar onde você vem porque você foi escalado para trazer uma palavra. Não, isso são ritos religiosos, isso é obrigação da religião. Não faça dessa Jerusalém, não faça da igreja isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para se render. Deus te chamou para se entregar. Deus te chamou para perceber a presença dEle. Deus te chamou para senti-lo. Deus te chamou para ter intimidade com Ele. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te trouxe. Talvez foi difícil Deus te tirar de casa hoje, mas Ele te trouxe. E Ele não te trouxe aqui apenas para se sentar em uma cadeira e apenas para ouvir o que está sendo falado. Ele trouxe você aqui, Ele te chamou para falar ao teu coração e para dizer: levanta, para dizer: eu quero mais de você, eu espero mais de você, eu tenho mais para você. Ele não te chamou para ser mero espectador. Isso aqui não é circo para ter espectador. Isso aqui não é teatro para ter espectador. Isso aqui é o centro da fé. Aqui é onde Deus fala. Aqui é onde Deus manifesta a sua vontade nas nossas vidas. As pessoas viram Jesus fazer milagres, sinais e maravilhas. Eu não sei, o texto não diz o que Jesus estava fazendo, mas talvez Jesus curou enfermos, Jesus curou paralíticos. Talvez Jesus ressuscitou mortos. Talvez Jesus deu a vista aos cegos. Talvez Jesus destampou a boca dos mudos e os ouvidos dos surdos. E as pessoas estão vendo aquilo. E quando as pessoas estão vendo aquilo, é natural, é normal você se envolver, você se mover, quando você está vendo algo acontecer. E você se deixa levar pela emoção. E às vezes a nossa espiritualidade, quando muito, está baseada na emoção. Porque quando as pessoas veem Jesus fazer obras, as pessoas então creem em Jesus. Não creram em Jesus por causa daquilo que a palavra falava dele. Não creem em Jesus por causa da mensagem que ele prega. Creram em Jesus por causa das obras que ele estava fazendo. Isso é a fé baseada, fundamentada na emoção do momento. Essa fé não resiste, essa fé não prospera. Não há solidez nessa fé. Essa fé jamais vai ser sólida. E às vezes nós estamos querendo viver a nossa vida espiritual desta forma, quando muito na emoção. Deus, Jesus, não se convence com lágrimas. Jesus não se convence com mãos levantadas. Jesus não se convence com gritos de glória e de aleluia. Isso não convence Jesus. Jesus não se convence com a capa, o discurso de santidade. Isso não convence Jesus. Jesus não se convence por belas e meigas palavras. Jesus não se convence com isso. Jesus está vendo as pessoas dizerem sim para Ele, mas o texto diz: Jesus não se confiava a eles porque conhecia a cada um. Jesus não se convence com nada disso. Jesus conhece o homem na sua essência. Jesus conhece o homem perfeitamente. Por isso que a nossa fé não pode ser baseada na emoção.
A nossa fé tem que ser baseada numa vida fundamentada na palavra, uma vida orientada pela palavra. Pois a vida orientada pela palavra é uma vida que está sendo edificada sobre a rocha. E é a rocha que vai dar sustentação quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades. Às vezes, nós até somos sinceros. A nossa mão levantada, nosso glória e aleluia, as nossas lágrimas. Mas Jesus está vendo além disso. Jesus está enxergando aqui. E Jesus conhecia quem eram essas pessoas. Jesus sabia que eles estavam dizendo sim para Jesus naquele momento. Nós estamos na Páscoa. Daqui 2 anos, essa multidão que está dizendo sim para Jesus, na mesma ocasião, na mesma festa, vai gritar: crucifica-o. Essa mesma multidão que está dizendo sim para Jesus, 2 anos depois vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Jesus conhecia. Jesus não se engana com o ser humano. Jesus não se convence com choro, com palavras. Jesus não se convence com nada disso. E a pergunta que se faz é: por que eu criei em Jesus? Por que eu aceitei Jesus? Por que eu me converti a Jesus? Essa pergunta ela é importante. Por que ela é importante? Porque o motivo da minha conversão será determinante para a manutenção da minha vida espiritual. Será determinante para a minha permanência na fé. O motivo pelo qual eu me converti será determinante para que eu possa prosseguir na fé, para que eu possa prosseguir na caminhada. Se a minha conversão foi uma experiência pessoal com Deus, real, sincera e verdadeira, eu vou passar por maus bocados na caminhada, mas eu prossigo. Eu permaneço. Eu chego lá. Eu persevero até o fim e sou salvo. Mas se o motivo pelo qual eu criei, se o motivo pelo qual eu aderi à fé for coisas exteriores, então eu sinto muito em dizer: chegará a hora em que isso vai acabar. Chegará a hora em que essa fé não vai resistir. Chegará a hora em que essa fé não vai permanecer. Ela vai ruir. Por que eu criei? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Qual foi o motivo da minha conversão? Por que eu disse sim para Jesus? Essa mesma reflexão você tem que fazer. Essa mesma pergunta você tem que fazer. E talvez a sua caminhada, a sua experiência cristã vai te ajudar a entender isso. Porque talvez você responda para mim: não, eu acreditei porque sim, eu creio em Jesus, eu quero prosseguir com Jesus, eu amo Jesus. Talvez você diga isso se eu perguntar isso para você. Mas a sua vida, a sua caminhada vai deixar claro para você por qual motivo você creu. Por qual motivo você abraçou a fé. Se você abraçou a fé porque você ama Jesus, aconteça o que acontecer, você vai até o fim. Mas se o motivo pelo qual você creu foi qualquer outro que não amar a Jesus, então vai chegar a hora, mais cedo ou mais tarde, que você não vai resistir, que você infelizmente vai ruir, você vai cair, a sua fé vai naufragar. É com tristeza que eu digo isso a você, mas isso é uma realidade. Talvez você esteja querendo que Ele faça algo por você, e ao invés dele fazer algo por você, Ele precisa fazer algo em você. Às vezes a mudança que você está esperando acontecer exteriormente, as obras que você está esperando acontecerem exteriormente, Jesus está dizendo: para que as coisas exteriores mudem, é preciso mudar o interior. Para que aquilo à tua volta mude, talvez eu precise mudar aqui dentro primeiro. Então eu não preciso fazer por você,
eu preciso fazer em você. É isso que Ele está dizendo para você, e é isso que você precisa compreender. O texto diz que Jesus não confiava neles, porque os conhecia. Jesus conhece você também. E a pergunta que eu faço é: e em você? Ele pode confiar? Jesus não confiava naqueles homens. E em você? Ele pode confiar? E em mim? Ele pode confiar? Teve um que ele confiou, porque a palavra tem que se cumprir. E esse que ele confiou, lhe vendeu por 30 moedas de prata. Lhe traiu. Quando eu falo em Deus confiar em você, eu estou falando de muita coisa. Eu estou falando de Deus confiar em você como sendo o seu amigo, como sendo o seu discípulo, como sendo o seu servo, mas também como sendo o seu obreiro, como sendo o seu representante. Ele pode confiar em você. Ele pode confiar em você como embaixador, como diz a palavra de Deus. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. E o embaixador é o representante legal de um país em outro, de um rei em outro país, em outra terra, de um governante em outra terra. Ou seja, nós somos embaixadores, nós somos representantes de Cristo nessa terra. Deus pode confiar em nós como seus representantes? Nós temos representado bem Ele? Será que no convívio social nós temos representado bem Ele? O que tem saído da nossa boca quando estamos no convívio das pessoas que ainda não conhecem Cristo? Honra e dignifica a Deus? Será que o que tem saído da nossa boca seria aquilo que sairia da boca de Jesus? Se não for, então talvez a resposta para essa pergunta é: não, Ele não pode confiar. Será que Ele pode confiar em você de entregar a sua obra nas suas mãos? E quando eu falo entregar a obra nas suas mãos, eu não estou falando necessariamente de entregar uma igreja nas suas mãos, mas qualquer obra que contribui com o avanço do reino de Deus é importante. Ele pode confiar em você de entregar qualquer coisa para você fazer, e você vai fazer com amor, você vai fazer com dedicação, você vai se entregar, se doar, fazer o seu melhor para aquilo. Você vai testemunhar a sua vida com Cristo naquilo, porque não adianta você ter obras e não ter vida. As obras sem vida são destruídas pelo mau testemunho. Então, se eu entregar uma missão nas suas mãos, por exemplo, para você evangelizar, mas se você não tem vida, se você não tem testemunho, você não tem autoridade para evangelizar. E ao invés de você trazer pessoas para a igreja, você vai afastá-las da igreja, porque as suas obras são vencidas pelo seu mau exemplo. Ele pode confiar em você? Ele pode confiar em mim? Essa é uma pergunta que só eu posso responder por mim, e só você pode responder por você. O texto mostra que aquelas pessoas reconheceram Jesus pelas suas obras, por aquilo que ele estava fazendo. Jesus foi conhecido entre aspas, por aqueles homens, pelas suas obras, por aquilo que eles estavam fazendo. No entanto, Jesus não precisa de obras de homens para conhecê-los. Jesus conhece o homem na sua essência. Se o homem precisa ver as obras, Jesus não precisa. Jesus não precisa ver a capa. Jesus não precisa ver as obras. Jesus não precisa ver aquilo que se mostra, porque Jesus enxerga interiormente. Ele conhece a essência do homem. Diante dele nós estamos desnudos nessa hora. Diante dele não há carinha bonita. Diante dele não há carinha de santidade. Nesta hora
Diante dele não tem nada disso. Ele está nos vendo exatamente como nós somos. Mesmo os nossos pecados, que talvez ninguém saiba, Ele nos está vendo com eles. Ele está vendo a cada um de nós com todas as nossas falhas. Ele nos está vendo como nós somos. E não adianta palavras bonitas, palavras de santidade. Não adianta tentar ludibriar. Não adianta tentar enganar. Ele não se engana. Tem uma coisa muito interessante nesse versículo 25, quando diz: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem conhecia a natureza do homem, não precisava que ninguém testificasse do homem para ele. Jesus não precisava que alguém chegasse diante dele, puxasse na orla da sua roupa e dissesse: está vendo aquele fulano de tal ali? Ele é assim, assim, assim. Jesus não precisava. Jesus já sabia quem era. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Não precisa você orar a Deus apontando ninguém. Não precisa você orar a Deus julgando ninguém. Não precisa você orar a Deus condenando ninguém. Ao invés de você orar para Deus denunciando alguém: Deus, porque o irmão fulano de tal é assim, porque a irmã fulana de tal é assim. Ao invés de você orar assim, ore a Deus por você. Deus, me ajuda a compreender o irmão fulano de tal. Me ajuda a compreender, a entender, a conviver com o irmão e com a irmã fulana de tal. Porque você não precisa denunciar ninguém para Deus, porque Ele já sabe, Ele já conhece. E Ele conhece melhor do que eu. Ele conhece melhor do que você. E talvez até eu estou denunciando alguém para Deus, pela minha percepção, e Deus está vendo que ele não é aquilo que eu estou denunciando. Eu apenas vejo o exterior, Ele vê o interior. Ao invés de denunciar alguém a Deus, olhe por você, para que Deus te dê graça, para compreender, para entender e para conviver com essa pessoa. A convivência não é fácil, porque conviver com as pessoas inclui conviver com seus defeitos, com as suas falhas, com as suas manias, inclui tudo isso. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque ou nós aprendemos a lidar com as diferenças, ou nós não vamos conviver com ninguém. Se nós não aprendermos a lidar com as diferenças, nós não vamos suportar nem a nós mesmos. Eu não sei você, mas tem coisas em mim que nem eu suporto. Tem coisas em mim que nem eu gosto. Imagine nos outros. Tem muita coisa, mas eu preciso clamar a Deus para que Deus transforme isso em mim, para que eu consiga lidar, para que eu consiga conviver com as pessoas com seus defeitos. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que os supostos convertidos foram conhecidos no final, revelaram-se no final, mostraram que eles eram no final, mas mostraram que eram o quê? Convertidos de fato. Esses que creram em Jesus por causa dos seus sinais, o que é que eles mostraram no final? Pelo que eles foram conhecidos? Eles foram conhecidos pelo seu ódio, eles foram conhecidos pela sua raiva, eles foram convencidos pela sua violência, eles foram conhecidos pela sua ingratidão, eles foram conhecidos pela sua insensibilidade, eles foram conhecidos pela sua incapacidade de crer, de reconhecer Jesus. Pois, como disse anteriormente, esses mesmos que agora estão acreditando em Jesus, no final, vão ser os mesmos que vão dizer crucificam, vão ser os mesmos que vão zombar dele, vão ser os mesmos que vão passar diante dele crucificado e vão balançar a cabeça negativamente,
menear a cabeça, como diz o texto sagrado. Então, no final, qual será o relatório sobre a sua vida? Qual será o relatório final sobre a sua vida? No final das contas, pelo que você vai ser conhecido? O que será de fato, de verdade, determinante para demarcar, para mostrar, para expor quem você realmente é? Talvez hoje, se Deus fosse dar um relatório seu, talvez não seria muito bom esse relatório. Mas a notícia, a boa notícia para você, é que você está no caminho, você está no processo e você pode mudar. Há tempo e há espaço para você mudar. Então, se Deus está falando com você, e se você compreende, existem coisas que precisam ser mudadas, existem coisas que precisam ser transformadas, existem coisas que precisam ser melhoradas, em nome de Jesus, faça. Corrija a rota da sua vida, para que ela não vá de frente para um asteroide, para que você não venha colidir com um asteroide, porque você vai ser destruído. Corrija a rota da sua vida, para que você não venha cair no abismo, para que você não venha cair no buraco. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a viver pela sua palavra, pela sua orientação, pelo seu conselho, e que no final das contas nós sejamos conhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Que a prova do tempo revele que de fato nós fomos convertidos e não fascinados. Não fomos levados apenas pelas obras que Ele fez exteriormente, na nossa vida ou na vida de outrem, mas fomos transformados no nosso coração. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite, em nome de Jesus.